A paz do Senhor, queridos adolescentes, a paz do Senhor a você que é nosso aluno da EBD, que possamos todos nos reunirmos agora, que você possa se preparar para começarmos mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Que você esteja com a sua revista em mãos, dos adolescentes, né, de 13 a 14 anos. Procure estar também com a sua Bíblia, lápis, caneta, o que for necessário para que você tenha uma boa aula, para que você tenha um bom aproveitamento da aula. Também, adolescentes, quero colocar aqui para vocês a necessidade de lermos a palavra de Deus todos os dias. Você que é da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, você conhece a Bíblia que utilizamos como ferramenta para lermos a palavra de Deus todos os dias, que é a Bíblia McCheyne. Eu quero incentivar você a ler a palavra de Deus, a buscar ao Senhor. Quero incentivar você a esse ano, que todos nós possamos ler a palavra de Deus todos os dias. Você que é pai, você que é mãe, possa incentivar o seu filho também a ler a palavra. Afinal de contas, a Bíblia, ela é a nossa bússola, a bússola da nossa vida, que vai nos direcionar para um porto seguro, que vai nos ajudar e que você, como pai, você como mãe, possa nos ajudar, possa ajudar o seu filho. Vivemos em um mundo de trevas, um mundo em que há muitas filosofias, mas sabemos que a palavra é que irá nos guiar neste mundo. Que você possa, então, ajudar o seu filho, ajudar a sua família, lendo a palavra de Deus. Amém? Nós vamos iniciar a nossa aula e queria que você estivesse agora preparado para iniciarmos essa aula. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos, ó Pai, por este momento que iremos passar. Abençoe, ó Pai, essa escola dominical. Abençoe, Senhor, esta aula. Abra os nossos corações, as nossas mentes, Senhor Jesus, para que possamos entender o que o Senhor quer falar conosco nesta manhã de domingo. Em nome de Jesus. Amém. Adolescentes, nós estamos na nossa quarta lição e ela tem um título: Uma promessa, uma esperança. O nosso textual está aí no comecinho da lição, Atos 10 e 43. Abra sua revista e acompanhe conosco. Atos 10 e 43. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem, por meio dele, o perdão dos pecados. Vamos ler mais uma vez? Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem, por meio dele, o perdão dos pecados. Atos 10 e 43. Quais são os objetivos da nossa lição, adolescentes? Conhecer as profecias do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias. Entender alguns detalhes preditos acerca do nascimento de Jesus e analisar o porquê de a vinda do Messias ser fonte de grande esperança, de fonte da nossa esperança. Então, nós vamos começar a nossa revista com o nosso primeiro tópico, uma grande promessa. Adolescentes, nós já aprendemos nas aulas anteriores de que o homem, ele caiu, ele teve a queda, depois que houve a queda do homem, depois que o homem pecou. Houve uma grande expectativa do que iria acontecer com a humanidade. Será que ela seria extinta? Deus iria destruir Adão e Eva? Você acha que o que iria acontecer com a humanidade depois da queda do homem? É claro, adolescente, nós já sabemos que Deus,
ele não destruiu a humanidade. Deus, pela infinita misericórdia dele, ele não destruiu a humanidade. A humanidade, né, o homem tinha pecado. E dali em diante, houve vários problemas relacionados ao pecado que começou ali no Jardim do Éden. Deus, ele já no início, ele já começa a planejar a nossa história da salvação, que é o tema de toda a nossa revista, a história da salvação. O plano para nos salvar do pecado. Nós aprendemos nas lições anteriores, na lição 2, errando o alvo, e na lição 3, pecado, a maior pandemia da história, que pecar é transgredir as leis de Deus. E o pecado, ele tem consequências. Então, ele traz consequências ao homem, ele traz problemas ao homem. Mas a grande promessa que Deus ele faz para nós é que ele mesmo nos salvaria do pecado. Então, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, e é bom que você esteja com a sua Bíblia aberta, para que você possa ir acompanhando, possa manejar com rapidez, porque nós vamos ler alguns versículos, e a gente precisa estar atento a isso. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta, adolescentes, é a promessa messiânica, a primeira promessa messiânica para a humanidade. Uma mulher, através do Espírito Santo de Deus, daria a luz ao menino, né, a Jesus, que esmagaria a cabeça da serpente. Então, através de uma mulher, né, Deus iria, e através do seu poder do Espírito Santo, ali ela iria conceber ao Filho de Deus, conceber um menino que seria o Filho de Deus. Este versículo, irmãos, não só nos revela isso, mas também vai nos revelar que Satanás, adolescentes, ele é nosso inimigo e que sempre tentará nos esmagar para nos destruir através do pecado. A arma que Satanás tem contra nós, adolescentes, contra a nossa vida, para nos destruir é o pecado. O pecado é usado por Satanás ao longo dos séculos para destruir a humanidade. O pecado, ele, por ter começado lá no Jardim do Éden, nós herdamos, nós temos uma natureza pecadora. E só através do sangue de Cristo, só através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz é que nós podemos encontrar perdão, é que nós podemos reconhecer o nosso pecado e através do sacrifício de Jesus Cristo pedir perdão a Jesus e podermos escapar, podemos ter perdão sobre o pecado, né? Bom, e as promessas, elas continuam. Deus, ele vai preparando, ele vai planejando a vinda do Messias, e ele vai avisando a nós, né, a humanidade, de que o Messias viria. As promessas feitas a Abraão. Através da descendência de Abraão, Deus forma um povo com o propósito de trazer um Salvador. O plano de Deus para nos salvar, ele estava em andamento. E as promessas de Deus ao homem iria, sim, dar seguimento. Mateus capítulo 1, versículo 1. Olha o que vai dizer, irmãos, lá no início do Novo Testamento. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Deus, adolescentes, ele se revela a Abraão. Deus se revela a Abraão. Olha o que a palavra vai dizer. O Senhor disse a Abraão: sai de tua terra, da tua parentela,
e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus, adolescentes, ele se revela a Abraão. Deus pede a Abraão para sair da sua terra, ou seja, deixar tudo que ele fazia anteriormente e para seguir a vontade de Deus. Para seguir a Deus, nós precisamos deixar muitas coisas, precisamos negar a nós mesmos, precisamos deixar o nosso pecado, a prática do pecado de lado, precisamos deixar aquilo que tem nos tirado da presença do Senhor para buscar a Deus. Deus é que se revela a Abraão. Abraão, por ele mesmo, ele não poderia conhecer a Deus. Mas Deus, por sua misericórdia, adolescentes, ele se revela a Abraão para que, através de Abraão, surgisse um povo, e desse povo surgisse o Filho de Deus. Olha que interessante, adolescentes. Deus se revela para o Pai da nação de Israel. E Jesus Cristo, como Filho de Deus, se revela para nós. Depois, através da geração de Abraão, Jesus Cristo vai se revelar para nós. Nós precisamos, olha que Gênesis capítulo 12, versículo 3 vai dizer, olha o que a palavra diz. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, olha só, através de Abraão, através das bênçãos que Deus estava dando, para que os seus filhos e filhas gerassem ali uma nação temente a Deus, através dali, Deus iria, e através do Filho de Jesus Cristo, todas as famílias da terra seriam benditas. Através de Jesus, nós iríamos alcançar as misericórdias, nós iríamos alcançar o perdão de Deus. Deus, ele se mostra a Abraão e depois Jesus Cristo se mostra à humanidade. As promessas feitas, a promessas e os profetas. Malaquias é o último profeta, adolescentes, do Antigo Testamento. E ele compara o surgimento do sol como a esperança para todos que estavam nas trevas. Na escuridão da noite, há esperança nos raios do sol. Então, olha só, Malaquias capítulo 4, versículo 2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Adolescentes, Malaquias, ele vive numa época em que não havia energia elétrica. Então, quando vinha a noite, e uma pessoa estava perdida na noite, ela se perdesse ali do grupo que ela estava, dos seus familiares, ela ficava na escuridão, perdida. E você sabe, né, adolescentes, que uma pessoa que está na escuridão, que está perdida em um lugar que não há luz, há muitos perigos. Ela pode cair em um buraco, ela pode tropeçar em pedras, ela pode ser atacada por um animal feroz, principalmente na época de Malaquias. E a esperança que as pessoas tinham quando estavam numa situação dessa, era a luz do sol, era quando a noite passava, ela poderia passar aquela noite e a luz do sol viesse sobre ela e ela pudesse ser iluminada e poder ver o caminho para que ela pudesse percorrer aquele caminho sem
que haja, sem que caia num buraco, sem que tropece numa pedra, sem que haja grandes problemas. Malaquias, quando ele se refere ao sol, ele está falando sobre esperança, esperança das pessoas que estavam perdidas, esperança das pessoas que não tinham esperança em uma vida com Cristo, pessoas que estavam sentindo um grande vazio por causa do pecado. E ao longo dos tempos, na palavra de Deus, há profecias falando sobre esta esperança. As profecias sobre o Salvador. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías ele vai profetizar que uma jovem virgem daria luz ao Filho de Deus. Olha só, adolescentes. A profecia de Isaías era algo fantástico. Estava falando sobre a salvação, sobre a luz que viria através do Filho de Deus para um mundo em trevas. E como eu citei aqui anteriormente, sobre pessoas que ficam perdidas na escuridão, mais uma vez, a palavra traz uma grande esperança para aquelas pessoas e para todos nós. Olha o que diz Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Aí, nós vamos lá para Mateus, capítulo 1, versículo 22, 23. Que é quando cumpre-se a profecia de Isaías. A profecia que nós acabamos de ler, Isaías capítulo 7, versículo 14, sobre o menino que viria, sobre o Filho de Deus que traria a luz e que seu nome seria Emanuel. Tudo isso, adolescentes, aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pela parte do Senhor, né, ao profeta. E olha o que diz a palavra de Deus. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Deus se revelou a Abraão, Deus te mostrou a Abraão, e agora Deus se revela através de seu filho Jesus. E o nome Emanuel quer dizer que Deus está conosco, que Deus é conosco. Olha que maravilha, adolescentes, que esperança, que agora a palavra está nos trazendo, que Deus está conosco, que Deus está nos ajudando, que Deus está se compadecendo de nós e nos guiando. Através da leitura da palavra de Deus, nós podemos aprender sobre a verdade. Aprender, adolescentes, de que nós devemos amar este livro para sermos guiados pela palavra de Deus. Ela é luz para o nosso caminho. O mundo, ele continua em trevas, mas nós, através de Jesus Cristo, temos luz para podermos andar, para podermos caminhar. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías profetiza que Jesus Cristo viria e seria chamado por vários nomes. Vamos ler? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Glória a Deus. Olha que esperança que o profeta Isaías traz. Eu fico imaginando o coração de Isaías se alegrando em falar essa profecia, em trazer essa profecia. Nosso coração também deve se alegrar, adolescente, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é o nosso Pai da eternidade e ele é o príncipe da paz. Maravilhoso, porque ele traria milagres grandiosos e maravilhosos.
Quando Jesus Cristo veio ao mundo, há muitos milagres que ele fez. Muitas pessoas tiveram esperança, andaram novamente, enxergaram novamente. Pessoas que estavam sem esperança para aquela época, nós sabemos que a medicina da época era uma medicina muito difícil, né? As pessoas sofriam muito, precisavam de ter muitos recursos para conseguir médicos para tratar, e muitas doenças não tinham cura, mas Deus, através de sua misericórdia, envia o seu Filho unigênito, para que aqueles que crescem neles pudessem ser curados, pudessem ser salvos, pudessem ser transformados. Então Jesus Cristo, ele é sim maravilhoso. Ele viria como conselheiro. Tudo o que ele ensinaria, tudo o que ele ensina, tudo o que ele fizera seria um grande ensino para nós. Por isso que a palavra de Deus, ela é tão rica para nos ensinar. Por isso que você, pai, que nos assiste agora, deve ter atenção nisso. São grandes os ensinamentos que Jesus Cristo deixou para nós, e a palavra está aqui para nos falar e para nos orientar. Então ele é o nosso conselheiro. Deus forte ou poderoso, né? Ele iria quebrar as correntes do pecado. O pecado, nós falamos aqui, aprendemos nas lições anteriores, de que o pecado, ele é quando nós erramos o nosso alvo. Ele é pior, adolescentes, do que a pandemia. E ele aprisiona, ele tem correntes invisíveis. As pessoas que estão aprisionadas no pecado, que estão na prática do pecado, elas estão acorrentadas pelo pecado. E somente o nosso Deus forte, o nosso Deus poderoso, poderia quebrar essas correntes através de Jesus Cristo. Pai da eternidade, fala sobre o Pai eterno, né? Fala sobre a eternidade de Deus e fala de um Deus único que falou a Abraão e agora fala conosco e nos dá a eternidade novamente em Cristo Jesus. Vocês sabem, né, que o homem foi criado à imagem de Deus. O homem foi criado sem pecado. Mas através da queda, do pilar da queda, né, onde nós aprendemos também sobre a nossa cosmovisão cristã, que tem lá o pilar da queda, onde o homem perdeu muitas coisas. Quando nós pecamos, adolescente, nós não ganhamos nada, nós sempre perdemos. Quando nós pecamos, nós perdemos muitas coisas, muitos bênçãos que Deus tem nos dado. E principalmente, adolescentes, nós perdemos a comunhão com Deus. E através de Jesus Cristo, nós podemos ter essa comunhão novamente. Então, também príncipe da paz, porque somente em Jesus Cristo encontramos a verdadeira paz. Isso nós sabemos, nós aprendemos e nós vivemos isso. Nós sentimos uma paz muito grande no nosso coração. Muitas pessoas na época da pandemia perderam a esperança, mas nós que temos Jesus Cristo no coração, o nosso coração estava em paz, nós estávamos em paz. Nós sabíamos que Deus viria com providência para nos ajudar. E Deus nos ajudou em muitas situações. Vocês sabem de milagres que Deus tem feito em nossa igreja, tem feito também em nossas vidas. E nós podemos presenciar Deus, através de suas misericórdias, nos ajudando. Por isso que nós buscamos sempre a Deus, porque Ele nos amou primeiro, Ele sempre está nos ajudando, mesmo quando nós não merecemos. Deus se revela todo o tempo para nós, para que nós possamos buscá-lo, porque através de nós não podemos fazer isso. E Ele quer que nós tenhamos comunhão com Ele, Ele quer que você, adolescente, tenha comunhão com Ele. Ele quer que você seja um filho obediente, Ele quer que você seja um cristão que ama a palavra de Deus, que não precisa ser cobrado para ler a palavra de Deus, nem cobrado
para orar, ele quer que você busque a Deus com o seu coração, querendo e amando as coisas de Deus. Miqueias, ele profetiza que Jesus nasceria em Belém. Miqueias capítulo 5, versículo 2, essa profecia vai trazer aonde Jesus iria nascer. Nós sabemos que Jesus não fica em Belém, mas direciona ali e traz até o detalhe da cidade em que Jesus iria nascer. Miqueias capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, e de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Adolescentes, Miqueias, ele traz esse detalhe, é um profeta que tem essa profecia dada por Deus, e as pessoas acreditavam que Jesus viria como um grande rei poderoso, que iria esmagar ali os opressores de Israel, que viria com um grande exército. Havia várias especulações sobre a vida do Messias. Mas Jesus, quando ele veio e nasceu ali numa manjedoura, Jesus, ele traz, mostrando que ele não veio para tirar ali Roma de cima de Israel, de oprimir Israel, mas ele veio para livrar nós, não só Israel, mas todos nós, da opressão do pecado e do domínio do pecado sobre as nossas vidas, para que Jesus pudesse dominar sobre as nossas vidas. Jesus, ele não veio como eles queriam, como um rei guerreiro, um rei que salvaria daquilo que eles achavam importante para eles, dos bens, daquilo que eles tinham perdidos com o domínio de Roma, da liberdade, do ir e vir, de muitas outras coisas que Roma dominava ali Israel, e de outros opressores que Israel poderia ter. Jesus, ele veio para nos libertar, para nos salvar do pecado. E essa é a nossa esperança, que foi dada ao longo dos anos, ao longo do Antigo Testamento. Existem muitas outras profecias que poderíamos citar, mas Jesus, ele veio para nos salvar do pecado. Tem uma profecia interessante, curiosa, sobre o Salvador, que se referia a homem de dores, né? Que está em Isaías capítulo 53, versículo 3, a nossa revista vai trazer. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentando nos trabalhos e com um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Já essa profecia de Isaías já traz que nosso Jesus Cristo, que nosso Rei Salvador, ele viria com essa missão tão nobre, essa missão que mudaria toda a nossa história. Jesus, quando veio ao mundo, adolescentes, mudou todas as coisas através do seu amor, através da sua misericórdia, através de seus exemplos, através de seu poder. Mas aí, adolescentes, o povo que estava naquela época rejeitou a Cristo. O povo que estava naquela época rejeitou os ensinamentos de Cristo. É claro que com os poucos que aprenderam com Jesus, com aqueles que estavam aprendendo com Jesus, aqueles homens, o coração deles passou a queimar através do Espírito Santo de Deus. E eles começaram a falar sobre Jesus Cristo. E eles começaram a levar a esperança de Cristo, porque quando Jesus Cristo foi morto na cruz, aqueles que ali
queriam a morte de Cristo, acharam que iriam acabar com Jesus Cristo ali. Mas nós sabemos que no terceiro dia, Jesus Cristo ressuscita dentre os mortos. E aí, adolescentes, eles passam a ter esperança novamente por alguns dias. Aquela esperança parece ter ido embora, mas Jesus vem e ressuscita. Então, Jesus ele passa assim por flagelos e por dores. Ele se torna realmente um homem de dores, porque sofre por um povo que estava desprezando ele. Carregava os nossos pecados na cruz, mas ele obteve vitória. Ele ressuscitou no terceiro dia e nós, através desse sacrifício, podemos então ser perdoados dos nossos pecados e ter esperança de um dia nos encontrarmos com Jesus. Terceiro tópico, uma grande esperança. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra e da morte resplandeceu a luz. Isaías capítulo 9, versículo 2. Trazendo novamente de que o Senhor, ele trouxe a luz ao mundo, finalmente aquela luz que se esperava, que estava lá sendo dita no Antigo Testamento, agora estava ali para não só iluminar o caminho do mundo, das pessoas, dos arrependidos, mas para dar uma verdadeira libertação, uma libertação que estava acima daquilo que eles estavam esperando. Eles esperavam uma libertação de Roma, uma libertação daqueles que ali oprimiam eles, das pessoas que estavam subjugando aquele Israel. Eles esperavam aquela libertação. Mas a libertação de que os profetas do Antigo Testamento falavam, e da luz que eles falavam, que iria iluminar, era a promessa da vinda do Messias, que foi traduzida muitas vezes pelo profeta Isaías, de que a chegada iria marcar o lindo e um despertar espiritual para o mundo. Porque nós seríamos transformados depois da vinda de Jesus Cristo pelo Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que em Atos dos Apóstolos, ali surge a igreja depois que o Espírito Santo desce sobre os irmãos que estavam reunidos e eles foram cheios do Espírito Santo. E ali eles foram evangelizando e levando a esperança, a luz para o mundo que precisava de luz, para pessoas que estavam nas trevas. Através do Espírito Santo de Deus, Cristo estava mandando e quebrando cadeias, quebrando grilhões. Esta é a verdadeira libertação, adolescentes, do pecado. O pecado, ele tem aprisionado pessoas ao longo da vida. Há pessoas que cultivam pecados e gostariam de ser libertos desses pecados. Mas eu posso dizer a você, adolescente, você, aluno da escola do IBD, que só através de Jesus Cristo seremos libertados. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado. Qual o salário do pecado, adolescente? Está lá em Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É gratuito. Se você quiser, Jesus Cristo irá se revelar a você. Se você buscar ao Senhor, nós receberemos através de Jesus Cristo a vida eterna. Na nossa conclusão, Deus mostrou sua bondade para com os homens através do Redentor, que veio para restaurar a humanidade. Ele é que veio como uma criança pobre, nasceu de uma virgem em um lugar simples e foi constituído agora em nossas vidas como príncipe da paz.
que possamos render graças ao nosso Jesus Cristo, o nosso Salvador, que possamos levar esse Jesus Cristo a outras pessoas. Você pode compartilhar esse vídeo, você pode convidar pessoas, amigos, colegas para ir à igreja, você pode ler a palavra de Deus e, através da palavra, evangelizar pessoas que precisam. Deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração. Deixe que o Espírito Santo entre no seu coração. Não tenha essa aula como qualquer uma outra aula. Não tenha hoje, este domingo, como qualquer outro domingo. E seja um domingo de reconhecer que Jesus Cristo, Ele é o príncipe da paz e que nós devemos levar esse Jesus Cristo a muitas pessoas. Amém, adolescentes? Que o Senhor possa ter falado ao seu coração. Ele falou ao meu nessa manhã de domingo. Que você possa separar um tempo hoje, neste domingo, para orar, para ler a Bíblia. Não deixe de vir ao culto à noite. Vem com o seu coração quebrantado, que o Senhor vai continuar falando ao seu coração. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, te bendizemos, te exaltamos. Obrigado, ó Pai, por esse tempo que estamos aqui aprendendo a Tua Palavra, pela Escola Bíblica Dominical, ó Pai, pela aula que tivemos às 9 horas, ó Pai, agora as aulas dos adolescentes. Senhor, continue abençoando os nossos adolescentes e as suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi.